Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar de novo com vocês aqui no nosso devocional em família, dessa vez para meditar com vocês sobre a espera que nos transforma. Esperar não é tão difícil, mais difícil é esperar de forma quieta diante do Senhor. Para introduzir essa reflexão, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. É um salmo dos filhos de Corá, uma declaração poderosa da soberania de Deus sobre a própria terra. É uma declaração de quem confia no Senhor sobre todas as coisas, que sabe que há um governo de Deus sobre a vida, sobre o mundo, sobre as nações, sobre a nossa casa, sobre a nossa própria vida. São realidades que dentro de nós as conhecemos bem, porque conhecemos as Escrituras. Porém, mesmo o homem e a mulher mais exercitado nas coisas espirituais, a pessoa mais edificada, mais experiente na vida, no ministério, nas entregas ao Senhor, ainda terá de lutar contra um lugar ou em um lugar dentro de si, chamado alma, por toda a sua vida. Eu me lembro de um dos meus tios que já dorme com o Senhor, que durante sua vida teve muitas experiências sobrenaturais, experiências com Deus. Ele era uma pessoa muito usada em curas divinas, em operações de sinais, um evangelista, dedicou sua vida ao ministério, mas quando chegou a um certo ponto da sua idade, da sua velhice, ele começou a desenvolver enfermidades, começou a ficar mais difícil a vida e a presença da morte começou a se aproximar. Ele olhava, nós olhávamos e víamos que apesar de ele poder ter ainda 1, 2 décadas de vida, talvez até mais, a sua condição física se degradava de uma maneira tão importante que ele provavelmente não sobreviveria mais muitos anos. Eu acompanhei esse processo e observei na vida do meu tio uma luta muito profunda com a vontade de não morrer. Ele teve visões e ele até mandou pintar um quadro de uma visão que ele teve do céu. E ele dizia para nós que aquela experiência daquela visão foi algo extraordinário, que ele nunca havia visto nada mais belo, que ele sentiu uma paz tremenda. Mas quando foi chegando a hora do seu espírito se desprender do seu corpo, ele começou a experimentar uma luta dentro dele, de angústia por permanecer nessa vida. O que me parece até um pouco curioso, como alguém que experimentou aquilo que Paulo chamou de coisas inefáveis, agora, na iminência da sua partida, não quer ir para lá. Isso acontece
eu entendo. Não porque meu tio, isso aconteceu com meu tio, não porque meu tio não amasse o céu e não desejasse a vida eterna, não porque ele queria ficar aqui pelo resto da eternidade, mas isso era um homem dividido dentro de si mesmo, entre aquilo que o seu espírito sabia e conhecia muito bem e aquilo que a sua alma temia por muitos motivos que nós não temos como julgar, porque eram motivos internos, e o colocava, portanto, em uma tensão, em uma dificuldade de se desprender e se entregar para atravessar o portal da morte e ingressar na verdadeira vida. Eu estou contando essa experiência, meus irmãos, porque, embora nós não estejamos lutando como meu tio lutou ainda, nós todos, a cada dia, enfrentamos lutas interiores que muitas vezes nós nem as discernimos direito. Lutas com a nossa alma, com a nossa razão, com os impulsos que existem dentro de nós, que não são santificados porque eles são da nossa própria natureza, eles não são perfeitos em Deus. Nós recebemos a palavra de Deus, como quando lemos este salmo tão lindo e glorioso, que faz uma apologia tão linda à soberania do nosso Senhor, mas quando nós chegamos ao versículo 10 e lemos: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, nós somos colocados diante de uma situação que é maior do que nós. Se nós estamos com todas as situações da nossa vida em paz, se está tudo bem organizado na nossa vida, aquietar-se pode não parecer uma tarefa muito difícil, mas basta um detalhe da nossa vida estar fora do lugar, basta o apontamento de uma crise financeira, o aparecimento de uma possível enfermidade em um filho, uma situação de descontrole em qualquer área que for, uma calúnia despontando em um núcleo social contra nós, e o aquietamento imediatamente vai embora. Nasce dentro de nós um turbilhão de sentimentos de desejo por solução, por resolução, por alívio da dor, por provisão, que é muito difícil para nós administrarmos em um regime de quietude, porque a quietude, ela não brota da alma. A quietude é uma dádiva do Espírito Santo e ela desce do céu sobre nós. E quando a quietude desce do céu, ela não encontra um território confortável, ela não encontra uma alma cheia de resoluções e de convicções, ela encontra um território de instintos muito fortes, que querem soberania sobre a construção da nossa identidade, um território que quer nos dominar o tempo todo e definir como nós somos, enquanto do céu a verdade que prevalece, a verdade eterna está buscando se constituir dentro de nós. É exatamente por isso que todos os processos de espera na minha e na sua vida são profundamente desafiadores. Há quem consiga permanecer declarando a vitória e declarando palavras certas, positivas, em conformidade com a palavra de Deus, mas há aquele que não consegue, que tem que ficar vigiando a sua boca, porque por qualquer motivo escapa uma palavra tola, escapa um medo transformado em um certo pensamento, em um certo prognóstico, em uma certa possibilidade de resultado trágica, ou então em outro, isso aparece em forma de ódio, de revanche ou revanchismo, de desejo do mal para o próximo, e depois nós temos que ir para o altar do Senhor e reconsiderar todas essas manifestações da nossa alma de um jeito ou de outro. É muito difícil atravessar o território da espera. É por isso que há quem diga que nós podemos esperar, mas não esperar bem, porque esperar simplesmente não resolve. O que é importante é a maneira com a qual nós esperamos. Mas nesse dia, eu não vim aqui para avaliar junto com você a maneira que você está esperando,
se você está esperando do jeito certo, se você está esperando do jeito errado, se ao olhar agora para os níveis de dificuldade que você enfrenta, para os terrores da tua vida, você está afinado com Deus ou não está, e ficar se julgando e se vilipendiando porque você está pior do que outro ou porque você deveria estar melhor. Eu estou aqui junto com você diante da palavra de Deus que diz: aquiete-se, Adriel, para desafiar você a aceitar a ordem que vem da palavra de Deus. Ela não está pedindo para eu produzir isso em mim, ela está determinando desde o céu uma quietude para o meu espírito, que me faz olhar para Deus, não a busca da resposta que eu queria, não a busca do resultado que dentro de mim eu acredito ser o melhor. Se eu estou com um filho doente, você não precisa me perguntar qual é o melhor resultado que eu espero para o meu filho, é um só, é a saúde. Então há muitas situações em nossa vida que a nossa grande luta não é a espera, é nós tentarmos saber se Deus vai fazer o que a gente já sabe que é certo. Aquilo que nós já determinamos dentro de nós, que é a lógica para Deus operar. E quando alguma situação em nossa vida dá o sinal de que aquela não é a realidade que está vindo sobre nós, nós entramos em desespero. A espera que me transforma, a espera que transforma você, não é a espera por aquilo que nós já sabemos o resultado e só queremos que Deus valide o resultado. É a espera que coloca em Deus a nossa confiança. O meu tio não viveu muito tempo depois daquelas experiências de agonia. Logo ele partiu. Partiu cedo, talvez. Mas exatamente agora, enquanto meus primos, sua esposa, todos nós sentimos a sua falta aqui, meu tio está vivendo a experiência da glória eterna, para a qual eu e você também estamos destinados. Todos nós queríamos ficar um pouco mais de tempo com o meu tio, mas coube a Deus recolhê-lo quando o Senhor entendeu que deveria recolhê-lo. Nós não temos como saber se aquilo que nós mais esperamos para a nossa vida será aquilo que Deus vai fazer. E não nos cabe determinar ao Altíssimo o melhor caminho para Ele operar em nossa vida. Sim, o Senhor quer receber o nosso clamor. Sim, o Senhor é poderoso para atender às nossas orações. Mas ainda repousa sobre Ele a soberania. Ele é soberano. E Ele sempre faz o melhor. Portanto, que a espera que eu e você vivemos hoje seja capaz de nos aquietar na convicção de que Ele é soberano. Que nós possamos respirar fundo e dizer: minha alma não entende, Senhor, mas eu não vou sair deste lugar. Eu não vou entregar a minha boca e o meu coração a outra coisa que não seja o louvor ao seu nome. Porque maior do que todas as minhas circunstâncias é a sua realidade, é a sua presença. E as angústias e tribulações que nós vivemos nessa vida não podem ser comparadas ao peso de glória que em nós há de ser revelado. E assim, Senhor, nós oramos, entregando ao Senhor todas as nossas aquietações, inquietações e angústias, todo o nosso desespero, toda a nossa ansiedade, por tudo aquilo que nós não podemos controlar, para sermos transformados pelo Senhor, à medida que no Senhor nós esperamos pela sua bênção, pela sua resposta, pela nossa vitória. Que nós sejamos levados a um lugar mais alto no Espírito, um lugar onde habitam aqueles que não podem ser abalados, o Monte Santo do Senhor, o Monte Santo da sua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.
na sua espera, em nome de Jesus.